Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos falar de um jogo que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas vale ser lembrado porque ele é uma pérola obscura do PC Engine. Estamos falando de Ninja Spirit. Quer saber mais sobre esse jogo? Então bora! Se eu não me engano, Ninja Spirit é o primeiro jogo de PC Engine que a gente faz uma análise mais aprofundada aqui no canal, até porque o PC Engine não é o PC Engine, como vocês quiserem falar, TurboGrafx, sei lá, do jeito que vocês preferirem aí. É um console que, de fato, ele não é um console famoso aqui no Brasil, não foi. Eu só fui descobrir esse console, só fui ter contato com os jogos dele depois de adulto, né? E eu acho que a maioria dos brasileiros também foi assim, né? Que é um console da NEC que não chegou aqui, ou se chegou muito pouco, mas que esconde excelentes pérolas. Tem muito jogo bom no PC Engine. E assim como muita coisa no final dos anos 80 ali, o Ninja Spirit ele apela para essa questão da temática ninja aí, que estava muito em alta na época, e não só no nome do jogo, mas também como na temática toda, na história. E, caras, assim, eu gosto, mas na época a gente entende que tinha um apelo maior, como se fosse uma modinha da época. O jogo em si não fala nada sobre a história, então quando você já entra no jogo, você já começa jogando, mas no manual tem uma coisa muito interessante sobre a história que eu vou ler aqui pra vocês. Bem diante dos seus olhos, seu pai foi assassinado. Agora, criado nos caminhos do ninja, você busca vingança. Mas quem é a criatura meio homem, meio besta que atacou seu pai durante a noite? Você só sabe que é outro ninja. Não há tempo para luto. Vá agora. Siga o caminho do ninja. Derrote seu inimigo e seus seguidores malignos enquanto desvenda o mistério do seu próprio nascimento. Você é Moonlight, o ninja guerreiro vingador. Você controla o personagem Moonlight em sua missão de encontrar e destruir o ninja maligno que assassinou seu pai. Você deve avançar por todos os 7 estágios do jogo enquanto derrota os seguidores do lado sombrio pelo caminho. Muito interessante, não sei por que eles não fizeram uma pequena cutscene ali para colocar essa curta história aqui, que dá uma coisa legal pro jogo, né? Você consegue ver que a história é uma história muito mais densa, mais, eu falo assim, mais adulta mesmo, sabe? Uma temática mais sombria que combina muito com a estética do jogo e eu achei bem legal. A jogabilidade do jogo, ela é gostosa e ela é responsiva, então assim, se você quiser pular, ela tem uma resposta boa, até porque esse tipo de jogo pede, né, esse hack and slash aí meio... hack and slash que fala, eu acho que é um hack and slash de ação ali, que precisa de agilidade e tal, e assim, é uma jogabilidade boa, mas existe um ponto fraco na forma como a progressão de dificuldade foi construída. O jogo começa com um ritmo acessível. Ele permite o jogador se acostumar com os controles, mas acontece que em determinado momento essa curva de aprendizado, ela simplesmente salta absurdamente. O jogo fica ali do meio pro final ali, sei lá, os 75% parte começo, eu não sei se eu expliquei bem aqui, mas assim, 75% da primeira parte do jogo, caralho, eu não sei falar. Mas assim, 80% do jogo é de boa. Assim, é um desafio ok, é legal e tal, mas assim, a reta final do jogo fica absurdamente difícil, assim, é muito... Não é que vai editando devagarzinho, você vai acostumando, de repente fica, tipo, muito mais difícil, assim, sabe? E eu passei por maus bocados ali pra tentar finalizar o jogo, de verdade. Eu acho que nessa questão não foi muito bem feito assim, não. E outro detalhe que tem no jogo aqui é a questão dos power-ups, que tem vários e tal. O jogo tem essa questão da mecânica de power-ups e tem diferentes habilidades e armas e tal. Só que o sistema de alternância não é intuitivo, pelo menos pra mim, tá, galera? Assim, eu acho que depois, não sei, talvez o jogo não deixou claro, talvez por ser outro console, eu não sei, galera, mas eu não tinha percebido que... Provavelmente o problema fui eu, tá? Mas assim, eu não percebi que apertando Select você muda os power-ups, velho. Sei lá, eu tava jogando meio que, não sei, no automático, sei lá. Eu acho que esse jogo vai ter um aprendizado pra mim, que agora todo jogo eu aperto Select pra ver o que acontece, tá ligado? A gente tinha esse costume nos anos 90 ali, nos anos 2000, mas com o tempo o Select foi perdendo um pouco de função, sabe? Assim, eu acho
Nos jogos atuais a gente nem usa tanto select assim, e acabou que isso foi ruim pra mim no jogo, porque, sei lá, no meio do jogo que eu fui descobrir que você podia alternar os power-ups e tal, foi bem chato. Eu tô falando como foi a minha experiência com o jogo, tá? Então, tipo assim, pode ser que é uma coisa muito óbvia pra quem jogou e tá tudo certo, mas pra mim isso aí foi um problema que, claro, tem um pouco do meu QI negativo aí, certamente tem. Mas eu acho que é bom a gente ressaltar aqui que, lógico, eu deveria ter lido no manual antes, que é coisa também que eu aprendi a fazer fazendo os vídeos aqui, que às vezes eu só abri o jogo mas eu adoro ler o manual dos jogos antes de jogar. Porque depende também, né? Tem manual que é uma bíblia, mas assim, pelo menos dá uma folheada ali, ver os controles e tal. E quando o manual não é tão grande, eu gosto de ler. E eu aprendi fazendo vídeos aqui no canal, porque tem muito jogo que quando você dá uma lida no manual antes, ajuda que um tanto. Ainda mais esses jogos décadas de 80 aí, cara, ajuda demais, tá? Nossa senhora. Visualmente, Ninja Spirit é um jogo muito bonito para a época, com sprites detalhados e inimigos bem construídos. É talvez um dos jogos mais impressionantes graficamente falando que já apareceram aqui no canal, não tô exagerando, realmente eu achei os gráficos do... Lógico, porque o PC Engine ele é um console ali meio que... Posso estar falando merda, mas pelo que eu entendi, ele é meio 8 bits e 16 bits, ele não tá nem lá nem cá. Então também isso, né, ele tem mais poder gráfico que Master System, entendi, isso é notório, é lógico, dá pra ver claramente. Eu acho que por conta disso, ele, em questão gráfica e sonora, o PC Engine, ele faz um trabalho muito interessante aqui no final dos anos 80. Os chefes chamam bastante atenção, cada um com design marcante e bem originais, ponto muito positivo para o jogo. Os cenários também são bem originais e, como vocês estão vendo aí, tem muita coisa legal. O jogo graficamente é um deleite para os olhos. A tela de encerramento do jogo também é muito bonita, mas eu não vou colocar aqui porque, né, se você gostou do jogo, achou que pode ser um jogo legal e tá vendo o vídeo e eu vou te mostrar a tela de encerramento, perde um pouco da experiência ali, né? Então, se você tiver interesse, eu recomendo depois do vídeo você procurar aí como é que é o encerramento do Ninja Spirit, mas assim, pra ser sincero, eu te recomendo jogar, porque eu acho que vai ser a experiência completa e é uma tela de encerramento, olha, muito bonita, chama atenção mesmo, você fica meio impressionado assim, levando em consideração, tá, galera? Mais uma vez, comparando com os jogos da época. Então, igual aqui no canal a gente compara tudo com os jogos da época, com consoles da época, levando em consideração o que tinha na época, pô, é uma tela de encerramento de respeito. Sobre a trilha sonora, vocês sabem que aqui nos meus vídeos eu costumo falar um pouco sobre ela, eu sempre dou uma palhinha sobre a trilha sonora, os efeitos sonoros e tal. No caso aqui, não é que eu não gostei da trilha sonora, mas não teve nenhuma música que me marcou. Eu até ouvi de novo toda a soundtrack do jogo, pra eu realmente relembrar, né? Porque às vezes a gente esquece e tal. Falando, não, essa aqui é boa e tal, mas assim, pra ser sincero, não me pegou nenhuma, mas assim, não faz feio, tá? É só não me pegou mesmo. Eu gosto de apreciar trilhas sonoras de jogos, eu gosto de realmente jogar um jogo que tem uma trilha, acho que todo mundo, né, gosta de jogar um jogo com uma trilha marcante, eu gosto de apontar aqui pra vocês, mas nesse caso aqui eu não vou colocar nenhuma em específico, mas eu quero ressaltar aqui, primeiro, a trilha sonora não é ruim, mas os efeitos sonoros do jogo são ótimos, são muito bons. E mais uma vez, por isso que eu falo que o PC Engine, TurboGrafx, PC Engine, como é que vocês querem falar? É um pé lá e outro um pé cá, né? É meio 8 bits, meio 16 bits. Ele não sabe onde ele tá ali, sabe? Porque, de fato, é um console que tem uns efeitos sonoros ali, não só nesse jogo, mas como em outros que vão vir aqui no canal que eu já gravei. Você vê que a parada é mais encorpada, é mais bem trabalhada, é mais bem feita, então é um ponto positivo aqui para esse game. O jogo, ele não é um jogo tão longo e ele se destaca em 6 estágios. São eles: Azura, The Two-Axed Ogre, Hanzo Defiant, Den of the Demons, The Tribble of the Nine Wind Demons, Thunderclouds e The Blood Battle. A ação é intensa e os controles são precisos, mas a súbita escalada na dificuldade, como a gente já mencionou, pode pegar um jogador um pouco desprevenido. Assim, o problema é que, assim, eu falo que não é um jogo para uma pessoa inexperiente no gênero ou uma pessoa que não tá tão acostumado com videogame. Então é um jogo com uma galera que gosta de uma coisa um pouquinho
mais cascuda. E quando eu falo sobre essa escalada de dificuldade, muito também vai sobre ter uma queda ali acho que é na fase final, se eu não me engano, que ela é tipo extremamente apelativa, sabe? Coisas dos anos 80, já falamos aqui várias vezes no canal, que é isso, de colocar o jogo muito difícil ali em uma parte pra você ter aquela repetição ali por anos, pro cartucho valer a pena e pra você ter o fator replay do jogo. Já que você não pode ter um jogo tão grande em termos de várias fases e missões e etc., pelo tamanho do caso, nem é cartucho aqui, né? É Rio Card, se eu não me engano, né? Que o PC Engine é um cartão. Então, assim, se não tivesse aquela fase final ali tão difícil, talvez o jogo seria até mais divertido e mais legal do que de fato eu achei que foi, sabe? E aí eu falo de novo, se você gosta de jogos nesse estilo, hack and slash aí, se você gosta dessa pegada ninja e não jogou Ninja Spirit, cara, ele é um jogo ali que muita gente não conhece, tá? Sinceramente, muito por ser desse console mais desconhecido, que eu acho que vale pelo menos ser testado, porque é um bom jogo de videogame. Mas prepare-se, não é pra todo mundo, não é um jogo fácil, é um jogo ali mais cascudinho. Mas assim, hoje em dia, com um emulador, dá pra você... Se você quer só divertir, lógico, você vai ter a questão do jogo é difícil, ele vai ser difícil, mas você tem coisas que facilitam, como save state e etc. Então dá pra curtir sem ficar maluco e sem destruir o controle, etc. Então eu acho que vale a jogada sim. Véi, é doido, mano. O jogo é doido, velho. Só que é aquele esmaga botão, né? Você tem que apertar o botão de ação praticamente o tempo todo. Aqui, ó, tipo agora. Olha lá. E é dos dois lados, então é frenético. Mas é legal. Pô, tô achando bem maneiro. O Ninja Spirit tem dois modos de jogo, o Arcade Mode e o PC Engine Mode. No Arcade Mode, qualquer ataque inimigo te mata com um só golpe. Isso deixa o jogo extremamente desafiador e favorece quem decorou padrões dos inimigos ou tem reflexos muito bons. No modo PC Engine, o protagonista Moonlight tem uma barra de vida com 5 unidades, ou seja, dá para tomar alguns golpes antes de morrer. Esse modo ele faz com que o jogo fique muito mais jogável para quem não quer ou não consegue treinar cada parte intensamente. Independente do modo, ambos começam com 3 vidas. Eu acho que é bem legal ressaltar isso aqui, porque não é um jogo, como eu já falei várias vezes aqui, não é um jogo exatamente longo e tal, mas assim, se você gostou muito do jogo e não achou ele tão difícil, você pode ir treinando, né, nesse modo PC Engine e depois, sei lá, vamos supor, se zerou 3 vezes, zerou tranquilo, assim, 3 vezes em, sei lá, em algumas horas e tal. Pô, vou pro modo arcade aqui, que é um salto ali que é muito mais difícil. E eu, lógico que eu nem ouso tentar, né, porque eu sei que eu não tenho qualidade pra isso, mas quem sabe você que tá vendo aí quer se arriscar, então fica isso aí como curiosidade. Ninja Spirit é um jogo que com certeza vale a pena ao menos testar. Se você, assim como eu, é um fã de retro games ou jogos nesse estilo de plataforma e ação, eu recomendo fortemente experimentar. As chances de você gostar serão altas, ainda mais se você gosta dessa temática ninja, jogos dos anos 80, gosta de experimentar jogos diferentes, ou seja, talvez jogar o PC Engine ou jogar qualquer outro console. Se você gosta de experimentar, de explorar bibliotecas, o Ninja Spirit é uma ótima pedida. Sem contar que é um jogo com gráficos muito à frente do seu tempo, uma jogabilidade boa e precisa e músicas bem feitas, sobretudo a parte de efeitos sonoros, que é ótimo. Apesar da dificuldade alta e da progressão de dificuldade ser um pouco mal feita, é um bom jogo de videogame. Se você nunca jogou um jogo de PC Engine, o momento é agora, vai por mim, é uma ótima pedida. É por essas e outras que Ninja Spirit fica com uma nota 7.3 em 10 e atualmente aparece na 17ª posição no nosso ranking, que agora possui 37 jogos. Tá vendo aí, ó, todos esses 37 jogos na lista, todos eles têm um vídeo exclusivo aqui no canal, que é o debruço sobre o jogo. Assim como você viu esse vídeo aqui, tem todos eles também. E olha aí a playlist na descrição que você vai ter acesso a esses vídeos e a nossa caminhada cronológica através da história dos games aqui no YouTube. Tem separado por ano, tem uma playlist completa que tem todos.
Fique à vontade para ver. Espero que você goste, que você maratone, mande para aquele seu amigo que também gosta de videogame. E se você puder também fortalecer o canal, deixa o like. Acho que é importante a gente deixar claro que é um canal pequeno, que precisa crescer. Deixa aquele comentário para fortalecer. Se você puder também, vire membro. Se você gosta aqui do canal do Rogrão e puder virar membro para fortalecer. E tenho tudo aí na descrição, LivePix, etc. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Fui!